Olá, seja muito e muita bem-vindas ao meu canal. É uma alegria ter você aqui neste espaço dedicado à leitura da Palavra de Deus e à reflexão espiritual. Amém? Hoje começamos por Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, onde tudo teve início. Vamos juntos meditar sobre como Deus criou o céu, a terra, a luz, a vida e como isso ainda fala conosco. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja iluminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E assim para iluminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dias grandes, luminares, a luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. E conforme a sua expansão, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e encheis as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produzam a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e a toda ave que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, que a alma vivente, toda a erva verde lhe servirá para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Este capítulo mostra o poder criador de Deus. Ele traz ordem ao caos, luz às trevas, vida aonde não havia nada. E isso ainda acontece hoje. Deus continua a criar, restaurar, iluminar as nossas vidas. Talvez hoje esteja se sentindo confuso, vazio ou em escuridão. Lembre-te, o mesmo Deus que disse haja luz, também pode trazer luz ao seu coração. Basta abrirmos espaço para ele entrar. Amém? Se esta mensagem falou contigo, deixa o seu joinha, comente no versículo que mais te tocou e compartilhe este vídeo com alguém. Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz de Deus.